Algumas coisas que são importantes para nós. No primeiro século da igreja, quando estava muito bem vívido a vida da morte de Jesus e da sua assunção, ou melhor dizendo, se a gente pode dizer, a sua elevação até os céus, tudo estava muito vivo, a sua ressurreição, a sua morte. Sabia que a igreja nunca celebrou o Natal de Jesus no primeiro século? A igreja nunca se importou com o nascimento de qualquer pessoa no primeiro século. Ela não festejava o aniversário de nenhum indivíduo no primeiro século. Nem do pai, nem da mãe, nem do irmão, nem do tio, nem do avô. E isso era normal, não celebrar o nascimento de Jesus. Alguns escritos, como é que a gente sabe disso? Não pelas escrituras. Sim, pelas escrituras, porque a escritura não fala nada a respeito do nascimento de Jesus em termos de celebração. A igreja do primeiro século, a gente fala sobre a igreja que é relatada em Atos dos Apóstolos e depois, mais adiante, nas cartas paulinas, nas cartas dos apóstolos de Cristo, não há menção nenhuma de nenhum tipo de festa, nenhum tipo de celebração a respeito do nascimento de Jesus. As únicas coisas que são muito bem celebradas são a Páscoa, porque é onde Jesus morre e ainda estava naquele período de transição entre sair da antiga aliança e passar verdadeiramente para a nova aliança, livre de todos os rituais que aconteciam no templo. Porque o templo ainda permanecia de pé e os eventos que aconteciam no templo, ou seja, as cerimônias de sacrifício permaneciam e permaneceram até o ano 70, quando Jerusalém é destruída e o templo é arruinado pelo general, que depois vai se tornar o imperador do Império Romano, o general Tito. Até lá havia dois tipos de coisas, tanto é que a igreja, quando ela, em Atos dos Apóstolos, quando ela começa a se reunir, ela se reunia no templo e nas casas. Ou seja, parte do templo não era exatamente no templo, era nos átrios, onde Jesus muitas vezes pregou, muitas vezes ensinou. Era essa parte, a região dos gentios, que muitas vezes a igreja e os apóstolos se reuniam e declaravam a palavra do Senhor ou o Evangelho de Cristo. Durante esse período, a igreja ficou dividida entre esses dois pontos. Alguns faziam ainda os sacrifícios, alguns... Por quê? Porque tudo aquilo que hoje a gente tem, irmãos, a igreja não tinha. Todo o Novo Testamento montado certinho, como as coisas aconteceram, por que as coisas aconteceram, não tinham. Então tudo que eles tinham era o Antigo Testamento e baseado no Antigo Testamento eles traziam à luz a profecia a respeito de Cristo. As pregações de todos os apóstolos não eram baseadas no Novo Testamento, era baseado no Antigo Testamento para mostrar ao povo que vivia esse Antigo Testamento que o Cristo começou a estabelecer uma nova aliança, ou melhor dizendo, estabelecer uma nova aliança, e ele era o prometido. Por isso as menções de todo o Antigo Testamento nas pregações das pessoas, no caso dos apóstolos, no caso dos diáconos, no caso de quem ministrava a palavra do Senhor, usava o Antigo Testamento para explicar que Cristo era aquele que estava sendo falado. E isso o próprio Cristo usou. Se a gente for olhar no livro de Lucas, já no final, na sua ressurreição, quando Jesus está andando por caminho de Emaús, a Bíblia declara que ele encontra 2 discípulos e vai caminhando junto com eles e pergunta o que é que eles estão acontecendo com eles. E aí eles dizem que Jesus era varão profeta, prometido por Deus, que fez grandes coisas, mas foi morto. E tem umas mulheres que estão dizendo que ressuscitou, mas a gente não vai dar a conversa para elas, vamos dizer, não vamos dar crédito, porque elas devem estar perturbadas por todo aquele drama que aconteceu da sua morte tão brusca, tão terrível. Então a gente acha que elas ficaram meio malucas, seria essa a ideia. E então Jesus começa a falar para eles a respeito das Escrituras e começa a abrir, e a Bíblia vai relatar, no caso Lucas, ele vai relatar as 3 divisões do Antigo Testamento, os Salmos, os Escritos e os Profetas. É assim que o Antigo Testamento era dividido para o judeu. E ele, a partir das Escrituras, começou o próprio Cristo a ensinar que o Cristo deveria morrer e ressuscitar ao 3º dia. Então, a Bíblia declara que esses 2 discípulos estavam caminhando nesse caminho de Emaús e resolveram parar, porque o dia estava declinando e Jesus seguiu adiante.
Quando ele estava seguindo adiante, os dois disseram assim: não, fica conosco, já está entardecendo, fica aqui com a gente, e come com a gente, e depois a gente segue mais viagem. Eles não sabiam que era Jesus. E Jesus consentiu, sentou-se com ele, comeu com ele. Quando partiu o pão, a Bíblia declara que os olhos de ambos se abriram e perceberam que era o Cristo. Jesus, és tu, o Messias, o Mestre. Naquela mesma hora, Jesus sumiu diante dos olhos deles. Então um vira para o outro: voltemos para Jerusalém, porque Jesus ressuscitou. Não acontecia uma coisa, enquanto ele ministrava e abria as escrituras para os nossos olhos, o nosso coração não ardia ao ouvir suas palavras. Então eles se levantaram naquele mesmo momento e voltaram para Jerusalém e se encontram com os apóstolos que lá estavam reunidos. Assim acontece. Eu conto isso porque o próprio Cristo, ele tem que mencionar a respeito de onde ele veio, porque ele é o Cristo. Não é só porque ele morreu e ressuscitou, não. Ele tem que provar que ele é o Messias do Antigo Testamento, profetizado por todos os profetas, pela boca do próprio Deus, dizendo que ele é o Messias. Então a igreja do primeiro século, ela só tinha o Antigo Testamento, e era assim que ela tinha que pregar. A Bíblia declara que em Atos dos Apóstolos, Apolo, ele foi e creu em Cristo. E ele era muito versado no Antigo Testamento, tinha muito entendimento, uma capacidade enorme, mas ainda não compreendia muitas das coisas. A Bíblia declara que Priscila e Áquila, que eram discípulos de apóstolo Paulo, juntaram-se com ele e começou a ensinar para ele a respeito do Antigo Testamento, ou melhor dizendo, a respeito da vida da pessoa de Cristo. Quando ele entendeu, o apóstolo, no caso Apolo, aprendeu isso e entendeu isso, ele começou a pregar e a ensinar que Cristo, convencendo que Cristo, a quem eles estavam pregando, era verdadeiramente aquele que havia sido profetizado pelo Antigo Testamento. E como ele fez isso? Puxando todos os textos do Antigo Testamento e mostrando que esse texto se cabe plenamente, ou se cumpre plenamente em Cristo Jesus. Entendido isso, a gente começa a perceber que no primeiro século não acontece o nascimento de Jesus. No segundo século não se ensina nada sobre o nascimento de Jesus. No terceiro século também não se ensina nada. Como é que a gente sabe isso? Pelos pregadores ou os pais da igreja que a gente conta. O que são os pais da igreja? Por causa disso ainda havia muitas outras pessoas que adoravam dentro do panteão romano. Então ele resolveu fazer tipo um sincretismo para que mais pessoas pudessem aderir ao cristianismo. E assim aconteceu. Eu não vou entrar muito neste mérito. Eu só queria mostrar uma coisa para vocês. Nos 3 primeiros séculos, onde a igreja estava bem viva a respeito da morte e do nascimento de Cristo, principalmente a do primeiro século, ela não fez menção nenhuma do nascimento de Cristo. Celebrar exatamente o nascimento dele. Porque isso não era costume do povo. Dito essas coisas, vamos ao texto. A Bíblia declara que antes que Jesus nascesse, um anjo Gabriel apareceu a Zacarias no templo. Ele estava oficializando, oferecendo um incenso, 3 horas da tarde, um anjo aparece. Vocês conhecem a história? A Bíblia declara que ele não acredita. Aí o anjo diz para ele: tu vais ficar mudo até o dia do nascimento dessa criança, porque isso vai se cumprir. Ele sai do templo, volta para sua casa. E ao voltar para sua casa, ele tem relação com a sua esposa e ela concebe. Esses 2 homens, esse casal, melhor dizendo, era um casal de idosos. Não tinham condições nenhuma de ter filhos. Já tinham passado da idade, principalmente a mulher. E a Bíblia declara que então ele concebe. E sabe o que acontece? É como se fosse, vamos supor, alguém de 60 anos, até a irmã Nevinha, irmã de 60 anos, né? Desculpa, irmã, falando seu nome, mas isso é bênção de Deus. Aí, 60 anos, a irmã Nevinha está grávida do Severino. Oh, que maravilha, não é não? Começar tudo de novo o processo. Só que sabe o que acontece? Alguma coisa aconteceu no coração de Isabel que ela resolveu ficar oculta. Ela não abriu a boca para todo mundo. Ela se ocultou, ela se escondeu. É como se ela ficasse grávida e ninguém percebesse que ela está grávida. Durante 5 meses, ela não tocou nesse assunto, não falou com ninguém, ficou parado essas coisas. A Bíblia é clara que no 6º mês o anjo Gabriel vai visitar por ordem de Deus Maria. Visita Maria, fala com Maria e diz: olha Maria, tu és muito agraciada.
Tu vais gerar o Filho de Deus, tu vais conceber o Filho de Deus. Ele salvará o teu povo dos teus pecados. Maria fica impressionada, porque é uma jovem mais ou menos de 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, tem uma senhora idosa de 60 anos de idade que está grávida, mas Maria não sabe, porque está em oculto, ninguém sabe nada a respeito disso. Embora Deus tenha visitado Zacarias com uma poderosa visitação, ele ficou mudo, e sendo mudo, ele praticamente não falou nada a respeito dessas coisas. Então essa história e esse evento não foi divulgado, não foi passado, não aconteceu nenhuma coisa. Então Maria, que era parenta de Isabel, pouco sabia a respeito de que a sua própria parenta, já com idade avançada, estava grávida, e grávida de 5 meses. A história conta que verdadeiramente Maria, com 14 anos de idade, ela não entende como ela vai ficar grávida. Como? Eu só estou prometida em casamento, eu estou noivada, ainda não entrei em casamento, ou seja, eu não tenho relação com homem. Como eu posso ficar grávida? Não, está errado. Então a Bíblia declara verdadeiramente que então o anjo começa a explicar, diferentemente de Zacarias, que não acreditou. Maria apenas estava confusa a respeito de como isso seria, porque ela sabe de uma única coisa: para mim estar grávida eu tenho que ter relação com um homem. Isso está dizendo que eu vou ficar grávida, como isso pode acontecer? Isso nunca falou a respeito dessas coisas, em canto nenhum deste mundo, de que alguém ficou grávida sem ter tido uma relação. Então o anjo fala e calmamente diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria entende, e ela começa a compreender que isso será uma obra maravilhosa e poderosa de Deus. Só que o anjo não termina isso, ele diz: sabe, Maria, a tua parente, que era prima dela, Isabel, a tua parente, está grávida de 5 meses. Como é que é? Esse já é o 6º mês de gravidez de Isabel. Então ela diz: como? E aí o anjo diz: essa a quem estavam dizendo que era estéril, que não podia ter filho, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Aqui a gente começa a entender que o nascimento de Jesus é uma promessa que não há impossíveis. Lembre-se, desde o dia de Éden, desde o jardim do Éden, em que o homem foi formado e que o homem caiu, Deus prometeu ao homem que ele redimiria esse homem pelo nascimento de uma mulher. O nascimento de um varão nasceria para esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa se passou mais de 4.000 anos até que ela viesse se cumprir na pessoa de Cristo. Não importa o tempo que passa, irmão, não importa o tempo que Cristo disse: um dia eu vou voltar e virei e pegarei vocês e trarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. A promessa já são 2.000 anos. Quando Pedro escreve a carta dele, não se passaram nem 30 anos a respeito da subida de Jesus, da sua elevação e sentada no trono de Deus, e o mundo já dizia: cadê esse Cristo? Cadê a sua promessa de sua vinda? Já são 2.000 anos, e para o nascimento de Cristo se passaram 4.000 anos até que o Cristo viesse. Mas a promessa se cumpriu. Deus não conta o meu tempo e não conta o teu tempo. Ele não conta a minha paciência e também não conta a tua paciência. Ele não sabe, não quer saber se você é muito longânimo, é pouco longânimo, é impaciente ou inquieto. Não importa isso para Deus. Deus tem o seu tempo e Ele estabelece que todas as coisas vão se cumprir conforme a sua palavra, porque se a sua palavra não se cumprir, Ele deixa de ser Deus, o Deus das Escrituras, que é fiel e verdadeiro. Por isso que um anjo, quando ele declara, ele disse: a tua parenta, Isabel, ela está no 6º mês, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Por quê? Porque quando esse mesmo anjo foi visitar Zacarias, ele disse: Isabel vai ter um filho, e tu vais ficar mudo, porque tu não acreditaste. E assim se cumpriu até o nascimento de João Batista. O que acontece? O anjo vai e espera agora uma decisão de Maria. Tu acredita nas minhas palavras? E Maria disse: que se cumpra em mim conforme tu disseste. Então o anjo foi embora. O anjo precisava ouvir da palavra, porque embora Deus faça todas as coisas através de nós, amados, nós não somos obrigados a fazer nada por Deus. Ele poderia muito bem tirar o dízimo de todo mundo aqui. Poderia ou não poderia? Mas você é que decide se você quer dar ou não. Ele te dá um mandamento, te dá ordem. Se quiser obedecer, obedece. Ele também te dá a ordem de perdoar o irmão.
Ele poderia te obrigar a dizer, vai falar. Ele obrigou uma mula a falar. Abriu. Mas ele mostra que verdadeiramente nosso coração tem que se voltar para ele. E nós entreguemos verdadeiramente toda a nossa devoção ao Senhor para cumprir os seus mandamentos. Porque ao cumprir os seus mandamentos, essa é a prova cabal de que verdadeiramente amamos o Senhor. Porque se não amamos, não cumprimos ou não obedecemos os seus mandamentos. Isso são palavras do próprio Cristo. Então Maria cumpre essa palavra e diz, faça em mim como tu disseste. Então o anjo se vai. O que Maria faz? Ela está grávida, irmãos. Naquele exato momento que o anjo vai embora, ela ficou grávida. O Espírito Santo desceu para ela. Não pense que foi uma coisa sobrenatural, um vento, como acontece em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que desceu o Espírito. Não, desceu o Espírito Santo, nem percebeu. Ou você percebeu o dia que o Espírito Santo desceu sobre a tua vida? Para aqueles que não nasceram no Evangelho, não nasceram na igreja, crescendo exatamente, já conhecendo as doutrinas da graça. Se você veio do mundo como eu, em que o Cristo me salvou lá fora, não sei o dia em que Jesus... Eu sei o dia que eu confessei, mas eu não sei como o Espírito entrou na minha vida. Eu só sei que Ele existe e está em mim. É isso que eu sei. É só isso que eu sei. E isso é suficiente. Foi Ele que me fez nascer de novo. É Ele que te faz nascer de novo. E você não sabe como isso acontece. Como Jesus falou, o vento sopra onde Ele quer, você ouve sua voz, mas não sabe de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você só sente os reflexos desse vento, os efeitos desse vento. O vento vai e sopra, pode sentir mais gelado, pode sentir mais calor, pode arrupiar os cabelos do teu braço, alguma coisa assim. Mas isso são só os eventos, você não tocou nele. Essa é a manifestação poderosa de Deus. Você não sabe como nasceu de novo, mas uma manifestação poderosa exterior manifesta que você não é mais o mesmo. Então naquela mesma hora que o anjo vai embora, Maria é concebida. O Espírito Santo concebe no ventre de Maria, Jesus. Maria se levanta dali porque ela está sozinha. Como é que ela vai contar que agora ela está grávida? Impossível. Impossível dizer isso. Como eu vou contar para o meu marido, que o meu futuro marido, que eu estou grávida e não é dele? E vou dizer que foi do Espírito Santo. Maria não teve coragem de fazer isso. Mas quem teria? Porque se o marido não acreditasse nela, era punição com apedrejamento e morte. Acabava, ali mesmo. A morte estava sobre os seus ombros. Eu disse, não vou falar nada. O que eu vou fazer? Eu vou para o lado onde alguém pode entender a manifestação da graça de Deus. E quem ela poderia entender? Isabel, sua parenta. A Bíblia declara então que Maria parte para Isabel. Ela chega no 6º mês realmente de gravidez. Quando ela se apresenta e sauda Maria, a Bíblia declara que nessa mesma hora, João Batista é cheio do Espírito Santo, como o profeta, aliás, como um anjo disse que ele seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre de Isabel. Quando Maria chega e sauda Isabel, a criança estremece, o Espírito Santo enchendo agora João, o que seria o Batista. Nessa história, a Bíblia declara que então Isabel declara que alguma coisa maravilhosa aconteceu. Como pode ser que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ela reconhece que o Senhor, o Rei da Glória, está no ventre de Maria, e Maria não falou nada. Só a saudação dela, ela percebe por algo precioso da parte de Deus, que verdadeiramente Maria tinha sido concebida pelo Espírito Santo, ou melhor dizendo, havia um fruto no seu ventre que não era obra humana, era obra somente de Deus. Então ela se alegra, as duas cantam, e Maria se alegra e também canta e louva o Senhor, e a Bíblia diz que ela fica 3 meses com Isabel. Até que Isabel tem quem? João Batista, e tem todos os eventos que é narrado no livro de Lucas a respeito do nascimento de João Batista. Aí que teve nascimento, depois de 8 dias foi circuncidar, fazer a circuncisão desse menino, e a Bíblia declara que então Zacarias é aberta a sua boca para declarar que o nome dessa criança é João, e então ele faz uma profecia a respeito dessa criança e daquilo que ela haveria de ser, que seria
verdadeiramente um mensageiro, um enviado, um anunciador daquele que haveria de reger o mundo inteiro. Presta atenção. Estamos no primeiro século a medicina é praticamente nula. Temos chás, temos ervas, temos pedras, temos algumas coisas que muitas vezes as pessoas fazem aqui de Alto Paraíso, de Goiás. Mas não temos remédios, não temos médicos, não temos uma cirurgia, não temos antibiótico, não temos nada disso. Quando Isabel tem um filho aos 60 anos de idade, mais ou menos, eu acho que até para mais, fato é que nessa idade dela, talvez um pouco menos, talvez menos mesmo, porque um sacerdote ele tinha que oficializar por 30 anos, eu acho que era 30 anos, 30, 50 anos, não sei, eu acho que é 30 anos, mas não vem ao caso. O fato é que quando a Isabel vai ter o bebê, ela tem um aparato de muitas pessoas. Maria está com ela. Mulheres estão com ela. Todas as coisas são arrumadas para que Isabel tenha a melhor hora possível, embora tudo dependesse da mãe e das parteiras que estivessem lá, para fazer o máximo que pudesse para que essa criança nascesse. E assim acontece. A criança nasce e então Maria vai embora para sua casa. Agora Maria está indo embora para casa, sabendo que agora não é como uma mulher de 40, 50 anos naquele período, que podia estar gordinha e esconder o bebê por 5 meses. Maria é jovem. 3 meses a barriga da Maria já estava aparecendo. O pessoal soube, Maria está grávida. A pergunta é, de quem é o pai? Isso era uma vergonha até para os noivados terem uma relação e haver a gravidez antes mesmo de ser concebido o casamento. Então, quando Maria volta para casa, José já sabe que Maria está o quê? Grávida. A pergunta de José é que ele ama demais Maria e não queria fazer mal para Maria. Então ele pensa de si, vai existir uma coisa, eu vou fugir. Eu vou embora porque casar com ela eu não posso casar porque ela pulou a cerca. O filho não é meu, eu não posso tratar esse menino como meu porque não é meu. Mas também não quero apedrejar Maria e que ela vá e morra. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou me embora dessa cidade, eu vou fugir, vou no secreto, para que todo mundo pense que eu abusei de Maria e deixei e larguei ela. Ela vai ser mãe solo, como nos diz nos dias de hoje, né, mãe solo. O homem fez, vai embora, não tem responsabilidade nenhuma e vai embora. Era isso que José queria fazer. E quando José fizesse isso, irmãos, o caráter de José estaria manchado por resto da vida dele. Não pense que isso foi uma decisão fácil de José pensar dessa forma, não era. Porque era fácil dele, era lavar a honra dele, pegar Maria e levar para diante dos tribunais e dizer, apedreja essa mulher porque ela está grávida e o filho não é meu, e ela estava prometida em casamento a mim, e ela não poderia ter feito isso. Como ela está grávida e o filho não é meu, apedreja. E ele seria o primeiro a apedrejá-la. Então, para José, tiraria a má fama de Maria, embora que seria ruim já para ela, mas seria infinitamente pior para José, porque a sua dignidade seria jogada na lama como um homem que não é capaz de cumprir suas obrigações, como um homem que é capaz e é irresponsável diante de uma sociedade patriarcal em que o direito do homem era muito verdadeiro. Então José, ele começa a pensar, ele disse, eu vou ir. E a Bíblia declara que naquela noite, Deus envia um anjo. É interessante porque cada uma das aparições que esse anjo Gabriel vai visitar, e são 3 apresentações, pelo menos a princípio, todas elas são diferentes. A primeira, Gabriel visita Zacarias dentro do templo. A segunda, visita Maria dentro da sua própria casa. Na terceira, agora Gabriel visita José em sonhos. Quando ele visita José em sonhos e diz, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Isso é para que se cumprisse a palavra do profeta,
que era dito que a virgem conceberá e dará luz a um menino, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A Bíblia diz claramente que José, despertado do sono, ele não se despertou. Ele foi adormecido, ele dormiu. Deus deu um sonho para ele, Gabriel foi até o sonho dele, falou com ele, e depois de ter falado com ele, Deus despertou José. Quando ele despertou José, a Bíblia declara que José se levantou e foi o quê? Na casa de Maria. Vamos ter que casar porque esse menino precisa de um pai para protegê-lo. E eu sei que é do Espírito Santo, porque o anjo me revelou aquilo que ele falou para você. 3 meses, Maria com medo de ser apedrejada. Agora preste atenção, é uma jovem de 14 anos de idade, não tem relação com nenhum homem, sabe o natural, porque uma mulher, desde quando nasce, sendo mulher, ela é ensinada a cuidar da casa, do marido e dos filhos. Ela sabia o histórico de como deveria proceder, mas agora tem 14 anos e a situação da vida dela é toda mudada por uma gravidez que ela jamais imaginou que deveria ser desse jeito. Há muito medo durante esses 3 primeiros meses, irmãos. Existe não sei se é uma regra ou uma superstição, é de que qualquer um que está grávida, qualquer uma, melhor dizendo, que esteja grávida, não conta nos seus 3 primeiros meses. É mentira ou é verdade isso? Não é verdade? Porque o risco de aborto nos 3 primeiros meses é enorme. Se tu tiver uma família toda tranquila, tudo ajeitadinho, tudo bonitinho, tu perdes. Eu perdi 2 filhos assim. Sem grandes estresses. Agora imagine, tu sozinha, aguentando uma bomba durante 3 meses, que tu foi para casa, mas ao mesmo tempo que tu via a ação de Deus na vida de Isabel, crescendo, isso não tirava da cabeça dela também a perturbação. O que vai acontecer quando eu voltar para casa? Porque isso não vai sumir, isso não vai desaparecer. E por um certo tempo ela fica alegre e contente com isso. E o parto, agora que chega a hora do parto da sua prima, tudo acontece muito bem. Ela disse, puxa, uma hora vai acontecer comigo, e será que vai estar toda a minha família em volta de mim? Ou será que eu vou estar sozinho? Ou será que eu nem vou chegar até lá? São perguntas, irmão, de pessoas que são pecadoras, não são pessoas que são 100% em Deus, que vivem tudo dizendo assim mesmo, Deus prometeu e vai se cumprir, e acabou, tudo bem, tranquilo, perna para o ar e vai estar tudo certo. Maria não é assim, é uma jovem, é uma adolescente, e tudo isso está batendo na cabeça dela, e quando ela volta para sua casa, tem uma bomba. José já sabe, o pessoal já sabe. Como se resolve isso? E a Bíblia diz claramente que José, ao ouvir o anjo, ele se levantou e casou com Maria. Fez exatamente como Deus havia prometido, ou determinado. Ele obedeceu à voz de Deus. E ele foi e se casou, e a Bíblia declara que ele não conheceu a Maria, ou seja, não teve relações com ela até que a criança nascesse. Ou seja, Maria permaneceu virgem, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Se casa com 3 meses de idade, 3 meses de gestação, e ele não tem relação com essa mulher. Que homem é esse? Que homem é esse, irmãos? José não é perfeito, mas Deus escolheu ele porque ele tinha um coração de temor ao Senhor, um coração que obedecia ao Senhor naquilo que ele dissesse. É interessante porque José, todas as palavras que Deus falava para ele, ele obedecia. Isso não significa dizer que ele não pecou, mas significa dizer que tudo que Deus falou para ele, ele se levantava e fazia. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Você está disposto a perder sua dignidade em prol do reino de Deus? Porque foi isso o jogo de José, perder a sua total dignidade e sair fora e fazer verdadeiramente todo mundo acreditar que foi ele que foi o pai dessa criança, quando ele não foi, e ele está fugindo. Ele resolveu tirar a sua dignidade, colocar no lixo a dignidade, para que uma outra mulher, prometida para ele, não morresse. É disso que fala o Evangelho, que a nossa dignidade deve ser anulada completamente, para que aquele que o reino é dito,
possa verdadeiramente alcançar, irmão. Se ele não tivesse esse tipo de hombridade, se ele não tivesse esse tipo de humildade, ao ponto de perder a sua própria dignidade em prol do outro, irmãos, a gente não estaria celebrando esse Natal. E a Bíblia diz claramente que então Maria, se relaciona, tem um casamento e ele espera durante esses 9 meses se completar, ou seja, os 6 meses que vão se seguir. Aqui começa agora a grande história. Não significa dizer que porque José casou com Maria, que todas as pessoas estavam acreditando que verdadeiramente o quê? Que José era o pai dessa criança. Mas conta-se que aí a Bíblia declara que eles não eram bons de Bíblia. Eu tenho certeza disso. Porque eram homens pobres. Bons de Bíblia. Bons do Antigo Testamento. Eram homens pobres, vinham na sinagoga, conheciam as histórias. É só a gente fazer algumas perguntas para a igreja e vocês vão ver que vocês também não são tão bons de Bíblia. Vão errar muito? Vão errar e vão errar muito. Mas, moxa! E vocês têm um acesso enorme de Bíblia na casa de vocês. Aquele povo não. Todo o pergaminho estava dentro das sinagogas. E eles tinham que ir todo sábado. E as mulheres não tinham nem direito de entrar na sinagoga. Tinham que ficar do lado de fora ouvindo quando estavam lá. Que se não tivesse os meninos atazanando elas, andando para um lado e para o outro. Quem ouvia a palavra de Deus eram os próprios homens. Separados totalmente do povo. É como se saísse todas as mulheres daqui e sentassem os homens para deliberar todas a respeito da palavra de Deus e das questões que aconteciam dentro da comunidade. O que eu posso dizer é exatamente isso. Deus, quando estava falando com Maria, com José, Ele está falando exatamente da sua própria palavra, para que eles entendessem de que essas coisas não estavam acontecendo por acaso, haviam sido preditas. E aqui começa uma história maravilhosa, porque agora acontece uma coisa. O menino não pode nascer em Nazaré. O menino tem que nascer em Belém. A viagem é longa, não é curta. Não é curta. Eles estão em Nazaré, Belém tinha que subir para Jerusalém. Uma viagem longa, uma viagem perigosa. E eles são de Belém, ou seja, são da família de Davi, são de Belém. Ela está com 3 meses. Se a gente pensasse muito bem, a gente vai fazer uns preparativos para a gente sair para Belém de Judá, para a gente ficar lá na casa dos nossos parentes, porque não é assim que uma menina pensa, que está grávida, qualquer um de vocês que ficaram grávidas, não é seu pai, sua mãe, na maioria das vezes é a mãe que ajuda na gestação, depois do parto, não é assim que acontece? Eu vou para a casa da minha mãe para ficar mais tranquila, mais sossegada, para cuidar somente do bebê e não ter que fazer todos os cuidados da casa. Normal isso. Então eu disse, vamos para lá. Não pensaram, a vida continua. Perto de completar 9 meses, vem um imperador e declara, todo mundo tem que ir para o censo em Belém. Todos os que são de qualquer tribo e que do seu nascimento de origem, vocês têm que ir para a sua cidade onde vocês nasceram, para serem recenseados lá, para que não haja erro no nosso censo demográfico. E era obrigatório, não podia passar. Então o que é que ele faz? Os dias já eram de 9 meses já. A gente vai ter que ir, a gente vai sair nesse estado. É provável que a gente tenha o bebê no meio do caminho. E a Bíblia diz que eles partiram. E eles partiram para Belém. Tudo acontecendo conforme o plano de Deus, e eles chegaram em Belém. Detalhe, grande festa, muita gente, censo, todas as famílias reunidas, todas, e eles foram para dentro de casas de parentes e disseram, não tem vaga aqui, todo mundo chegou, se vocês tivessem chegado um pouquinho antes, tinha chance de a gente acomodar vocês, mas não tem como colocar nenhum colchão, não existia colchão, mas vamos colocar nenhuma maca aqui no chão, mas ela está grávida, já está quase na hora. Não tenho. Irmão, ele não está pedindo para amigos. Ele está pedindo para parentes de sangue. É como se a Dominga chegasse na casa da irmã, da filha dela, da Alana, e dissesse, na casa da Amanda, né, que já mora juntas da Alana, deixa eu entrar aqui que eu estou de viagem. Mãe, está tudo cheio.
Não tem um colchão para a gente jogar. Não tem nada. Nada. Não foi uma casa, não foi 2 casas, não foram 3 casas. Eles foram batendo. E era não. E o tempo está passando. Até que ele bate numa casa e diz assim mesmo: temos um estábulo ali. É o único que a gente tem. Não tem lugar mais canto nenhum. Não tem hospedaria, não tem nada. É como se a cidade de Alto Paraíso viesse o Brasil inteiro para cá e não houvesse um espaço para alugar sequer um camping no lugar. Tem a estrebaria. Vai servir para a gente. E eles foram. A Bíblia diz que chegou a hora dessa menina. Com 14 anos de idade ela vai ter a luz. E quem vai dar a luz? Quem vai ajudar ela? O marido. E o marido não ajudava. Não é porque ele era mau, irmãos. Era porque uma parteira, as mulheres vinham para ajudar a mulher. E não era o marido. Só que agora o marido tinha que fazer isso. Não sabia nem por onde ia. Como fazeria? No meio de um estábulo, sem água, sem isso, sem aquilo outro, sem nenhum recurso, sem médico, sem família, sem nada. Só ele e ela e alguns animais. Não tendo roupa para preparar para um enxoval de uma criança. Esse é o Natal que Jesus está. Me diz aonde está a celebração. A Bíblia diz que a sua humilhação começa na sua concepção. E no seu nascimento, Jesus começa a sua humilhação ainda piorando. Por que a concepção é humilhação? Porque Deus se faz homem. O Senhor se tornou, o Criador se tornou criatura agora. Porque Ele é humano. Ali começa a humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo só começa a ir cada vez pior. E quando Ele vai nascer, não tem ninguém por Ele. Ninguém, não tem uma pessoa, não tem água, não tem nada por ele, não tem nenhuma casa, nem ninguém que possa estar com ele, ninguém, irmãos, apenas Adão e Eva no paraíso, porque é isso que é a representação de Cristo naquele dia. E esse paraíso não é um paraíso, é uma estrebaria. E aqui acontece uma coisa interessante para a gente entender a respeito do Natal. Não existe posso olhar aqui. E nesses dias teve uma grande celebração na casa do Lecídio. Por conta do Natal veio a família toda aí do povo, dos arredores, Arraias, e sim, veio de Goiânia. Pá! Todo mundo celebrando o Natal. Alguns eram crentes, alguns não eram, não é verdade? Só que existia uma coisa, sabe o que era? Não importava se era crente ou não era, todo mundo se alegrava. Todo mundo se dava bem. Porque quando a gente se une em família, mesmo que não seja crente, as pessoas conseguem se alegrar porque tem esses laços de família e a gente se alegra. Isso é bom dentro do Natal, mas esse não é o contexto do Natal. O contexto do Natal é que quando Jesus vai nascer, as famílias também estão reunidas. Mas ninguém sabe do Jesus. Não tem espaço para Jesus. Suas famílias celebram por outras coisas, mas não o Cristo. E não é muito à toa isso, porque durante esses 3 primeiros séculos que a igreja não celebrou o Natal, a igreja só veio celebrar o Natal depois de tipo assim que a gente pode dizer, uma sincretização de religiões pagãs com o cristianismo para melhorar o cristianismo e dar mais, tipo assim, um marketing para o cristianismo. Se a gente tiver esse marketing, vai ser melhor para nós. Eu não estou dizendo que a gente não deva celebrar o Natal, mas a gente deve levar em consideração muito grande, porque o Natal é um tempo da gente se humilhar verdadeiramente diante de Deus e lembrar que muitas vezes o Cristo está nascendo e a gente não sabe que o Cristo nasceu, como eles não souberam. Acontece o seguinte, que quando Cristo está nascendo lá e ele sozinho, a Bíblia declara que ninguém na cidade toda estava festejando, comemorando por causa das suas relações familiares. Todavia, pastores que também nada sabiam e que estavam longe das festas, a Bíblia declara que um anjo apareceu para falar a eles. E disse para eles: não temas, porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E vocês vão reconhecer ele, porque esse eu vou te dar um sinal. Vocês vão encontrar um menino envolto em lenços, em panos, irmãos. Não tem enxoval essa criança. É o que eles tinham. Pega esses panos aí. Vira. Cadê o berço? Um lugar. Tem aquela manjedoura. Coloca aí ele na manjedoura.
Vocês vão ver esse menino assim. E aí a Bíblia declara que uma comitiva de anjos, uma horte celestial, começou a cantar e louvar. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer. Deus quer bem os homens. O nascimento de Cristo é porque Deus quer bem os homens. Embora os homens não queiram Deus, Deus ainda quer esses homens. Esse é o princípio do amor de Deus. Ele não depende do meu amor para me amar. Ele não depende do seu amor para te amar. Porque Ele te ama, Ele faz alguma coisa para trazer o teu coração para perto dEle. Por isso Ele diz, glória a Deus nas maiores alturas, porque aquele a quem Deus ama está entregando para um mundo que o odeia para fazer com Deus, com seu filho. E o mundo odiou tanto Deus que matou o seu próprio filho. E Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a relação muito louca da parte de Deus conosco. E nesse sentido, a Bíblia é clara que então Deus fala a esses anjos cantam e os pastores saem dos seus pastos e caminham. Por isso que o Natal, o nascimento de Jesus nunca poderia ter acontecido no inverno. Se não é inverno, ele teria que acontecer na primavera. Por isso é quase que improvável, impossível que o Natal aconteça no período de dezembro, porque isso é inverno nessa região de Israel. Não tem. Pastores não apacentam os seus rebanhos no inverno. Eles recolhem os seus rebanhos para exatamente ficar o quê? Protegidos do inverno. Para quem não sabe, Israel neva. E uma ovelha morreria nesse período. Então eles estão guardados. Então é necessário que a gente entenda que Natal não aconteceu no dezembro. Não sabemos onde aconteceu, mas provavelmente foi na primavera. Esse é o período. Mais ou menos isso. E aqui acontece interessante, porque agora os pastores vão ao encontro exatamente como o anjo falou. Eles procuraram e pá! Uma estrebaria, encontraram. A Bíblia é clara que eles louvaram, se prostraram e louvaram. E quem estava lá? Só Maria e José, e olharam, e a Bíblia diz que Maria guardava essas coisas no coração. Então os pastores foram embora, provavelmente devem ter deixado algum leite para a criança ou para os pais, e foram embora. Nesse mesmo dia, a Bíblia é clara que uma estrela nasce no céu. Como uma estrela diferente de todas as outras que nasceram nesse mundo. Só que em Israel ninguém fez diferença entre uma estrela e outra. Fora das terras de Israel, a Bíblia é clara, muito distante no Oriente, provavelmente pelo período da Índia, por ali. Magos do Oriente viram essa estrela como uma profecia, que eles aguardavam que um grande rei, que deveria vir de Israel, deveria nascer e deveria reger o mundo inteiro. Uma estrela precederia, uma estrela diferente, apareceria no céu e apontaria que o nascimento aconteceu. E eles estudando os seus estudos, a Bíblia é clara que eles conseguiram reconhecer essa estrela, prepararam suas comitivas e partiram, e durante 2 anos seguiram essa estrela. O Natal terminou de Jesus. Jesus foi anunciado não somente em Israel, mas também fora de Israel. Isso significa dizer que Deus estava dando o Filho de Deus tanto para judeus quanto para gentios. Ele não fez diferença de judeus e gentios. Quando os judeus souberam as pessoas mais simples, mais humildes, que eram os pastores, os mais desprezados. Era serviço para aqueles que faz isso aqui, o que tem para ti, faz isso. Não quero nem ver tua cara. Então, se você achar que é uma grande honra ser pastor de ovelhas, é só olhar para Davi. O que ele está fazendo? Vai cuidar das tuas pouquinhas ovelhas lá do nosso pai. O que tu está fazendo aqui no campo de batalha? Quando Samuel foi visitar para ungir Davi, que ele ainda não sabia, Davi não foi chamado. Estavam os 7 lá, irmãos, e cadê? Não tem mais filho nenhum? Disse, ainda tem um mais novo, mas ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. Manda chamar ele. Então, Deus está mostrando para nós que o nascimento do Filho de Deus é para ser revelado aos humildes.
Aqueles que são desprezados, aqueles que estão entendendo que o filho é a mesma coisa que eles, que se humilhou e que está sendo humilhado exatamente por fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que exatamente esses grandes magos tão importantes caminharam por 2 anos até encontrar, e Jesus ficou 2 anos em Belém. Ele não nasceu, ficou alguns mesinhos e voltou para Nazaré, que era a cidade dele, era normal que eles voltassem para a cidade. Mas Deus segurou eles lá em Belém, para que depois de 2 anos, o mundo soubesse que Jesus havia nascido. Israel inteira soubesse. Chegou uma comitiva tão grande, não pense que é como a Igreja Católica contando, que é apenas 3 reis magos que estão vindo, não tem nada a ver com isso. A Bíblia nem aponta o número deles, a Bíblia aponta apenas que magos era uma comitiva muito grande, ao ponto de quando eles entraram em Jerusalém, a cidade ficou alvoroçada. Que tipo de homens são esses? Que pessoas importantes são essas? A Bíblia é clara que eles seguiram para o palácio, e quando entraram no palácio, eles disseram logo de cara, cadê o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no céu, no Oriente, e estamos caminhando durante 2 anos, e é aqui que ele tem que nascer. Cadê o recém-nascido? A Bíblia é clara que o alarme ficou uma bagunça, ou melhor dizendo, o palácio ficou alvoroçado com essas palavras. O rei, que era tirânico, ficou perplexo com essas palavras. Não tem rei aqui, não nasceu, eu não tive filho nenhum mais, meus filhos são grandes. Então ele chama os sacerdotes para contar, e eles contam que a profecia dizia que o bebê era descendente de Davi, então tinha que nascer na cidade de Belém. Então Herodes o grande manda: vão para Belém, procurem ele, e se vocês encontrarem, voltem até aqui, porque eu também tenho que apresentar a minha adoração, minhas honras a esse neném. A Bíblia diz que eles chegam, quando eles saem da cidade de Jerusalém, eles voltam a ver de novo a estrela, e eles seguem para Belém. Belém não era muito distante de Jerusalém. Chegaram em Belém, a luz caiu exatamente onde Jesus estava. Eles entraram nessa casa, levantaram seus tesouros, entregaram ouro, incenso e mirra, porque eram 3 presentes, disseram que eram 3 reis magos. Isso não tem nada a ver, são só apenas 3 presentes, cada um representando o ministério de Cristo, o profeta, o rei e o sacerdote. 2 anos se passaram até que esses magos chegassem. O que eu quero falar para vocês é que durante 2 anos ninguém soube do nascimento de Cristo, até Herodes saber e ficar furioso com o nascimento dele, porque queria matá-lo. E a Bíblia é clara que então agora o final dessa história é que naquela noite eles adormecem, dormem lá onde estava Maria. Não pense que ele está no estábulo, não está mais no estábulo, eles estão numa casa normal. Eles dormem com eles. Naquela noite a Bíblia declara que verdadeiramente um anjo fala para eles e avisa em sonhos que eles não deveriam voltar para Jerusalém e seguir por outro caminho de volta para sua casa. Eles entendem isso, compreendem isso e obedecem a essa ordenança de Deus, e eles partem para outro lugar, não voltam para Jerusalém. Naquela mesma noite, agora, Deus envia um anjo Gabriel para falar agora com José e disse: agora pega a mãe, e o menino e a sua mãe, e leva eles para o Egito, e só volta de lá quando eu te avisar, porque Herodes está vindo para matar essa criança. A Bíblia é clara que ele, despertando novamente do sono, ou seja, Deus desperta de novo ele, pega a mãe e o menino e parte para o Egito. Ao partir para o Egito, vem a cavalaria de Herodes, sabendo que eles, os magos, tinham dito que 2 anos eles estão caminhando até chegar em Jerusalém. Então, quando o menino nasceu, que apareceu a estrela, passou-se praticamente 2 anos, e ele disse: mata todas as crianças em Belém, em todos os seus arredores de Belém. Não era somente em Belém, mas em todos os arredores de Belém. Mata todas, de 2 anos para baixo não vai sobrar nenhuma criança viva. E todas as crianças foram mortas em Belém, e Jesus escapou disso. Se o nascimento de Jesus já era difícil, imagine 2 anos depois com um rei, um império atrás da vida de Cristo. E Jesus foi para o Egito pelas mãos de José e Maria, e lá ficou durante bastante tempo, provavelmente uns 7 anos. Jesus deve ter voltado lá por volta dos seus 9 a 11 anos de idade, quando ele volta de novo não para Belém, mas para Nazaré. Eu quero terminar nessa noite, embora tenha contado todas as histórias a respeito do nascimento de Jesus,
com um verso